Olá a todas e todos. Estou voltando aqui hoje com Terra Incógnita para trazer uma velha novidade. O que é isso? É o Terra Incógnita Classic. Vocês não devem nem lembrar o que é isso, né? Pois é, alguns anos atrás, eu estava no terceiro ou quarto ano do Terra Incógnita e eu comecei a me propor fazer uma alternância entre livros recentes e livros mais antigos, clássicos mesmo do gênero, para poder apresentar a vocês, ou caso vocês já conhecessem, apenas comentar mais alguns aspectos que talvez vocês não pudessem conhecer. Eu só fiz 2 gravações do Terra Incógnita Classic, eu vou colocar aqui embaixo os links para vocês, e eu decidi voltar agora. Já na verdade, ano passado, quando eu estava pensando em retornar com Terra Incógnita, eu fiz uma descoberta muito bacana. Pois é, porque a gente fica brincando, né? O pessoal fala assim, poxa, o Fábio é uma enciclopédia da ficção científica, sabe tudo. Olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sei muita coisa, mas eu não sei tudo. E é muito legal quando de vez em quando eu descubro uma coisa que eu não tinha ideia que existia. Como é o caso deste livro aqui, Web of Angels, do John M. Ford. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, né? Lembrem do nome, né? John M. Ford. Não é John Ford, que já existem vários homônimos, né? Inclusive o famoso diretor de cinema, né, da Hollywood clássica, né, da Era de Ouro de Hollywood, com filmes com John Wayne. E John M. Ford foi um cara que publicou pouco, mas ele é considerado uma unanimidade entre os leitores por ser um editor, por ter sido um autor fenomenal. Uma pessoa muito bacana também, eu não conheci pessoalmente, né? Ele morreu já tem alguns anos, acho que foi um pouco da pandemia, se eu não estou enganado, e deixou poucos livros. Quem é fã de Star Trek clássico, né? Também fã mais das antigas, talvez o nome soe familiar, porque John M. Ford escreveu alguns livros de Star Trek. 2 ou 3, se eu não estou enganado. Não li esses livros, falam muito bem também, que são um pouco acima da média dos livros normais de Star Trek. E ele tem um livro de fantasia que eu acho incrível, que é The Dragon Waiting. E na virada da década de 70 para 80, em 1980, ele escreve esse livro aqui. Eu vou repetir, vou botar de novo para vocês, Web of Angels. E eu fui descobrir esse livro, eu não conhecia também, eu tenho Dragon Waiting, né? Eu comecei a ler, gostei muito, mas é fantasia. Então é um livro que já não me agrada tanto. Né? Geralmente eu tendo a pegar, dar uma olhada, é muito bem escrito, aí eu parei, deixei, vou ler em outro momento, eu vou ler com calma. Ano passado, eu não contei isso aqui no Terra Incógnita, mas em algum momento eu vou falar sobre isso mais, eu fui à China. Eu tive a oportunidade de ser convidado para um grande evento, que foi a primeira oficina literária internacional de ficção científica da China. Foi uma universidade chinesa, uma universidade de Chongqing, que comissionou um grupo liderado pelo italiano Francesco Verso, com quem eu já trabalhei, já publiquei antologia com o Francesco, e ele montou uma equipe de escritores e escritoras de todo o mundo. Então, eu era o representante da América Latina, tinha gente dos Estados Unidos, da Europa, mas não tinha, e tinha da Índia. E, infelizmente, o pessoal da Índia acabou não indo por um problema de visto, né? Mas eu vou contar depois as histórias desse evento, dessa oficina, que vale muito a pena. Porque a gente está vendo aí, né? Vou falar disso mais adiante, a China é o futuro da ficção científica, junto com a América Latina. Né? Estados Unidos e Inglaterra continuarão por muitos anos ainda, mas estão surgindo outras literaturas ao redor do mundo. E aí eu já fiz aí uma parada, um pit stop danado, mas eu tenho que voltar a falar dos Estados Unidos, né? Eu vou falar de China outro dia. Mas foi no caminho para a China, né, que eu parei, foi muito louca a história, né? Eu perdi um avião, me arrumaram uns voos aí muito complicados. Eu tinha que ir daqui de São Paulo para Londres, de Londres pegar um voo direto para Chongqing. E aí cheguei em Londres com 1 hora só para poder trocar de avião, e eu tinha que pegar a bagagem na esteira para depois ir de novo no balcão da empresa chinesa. Claro que não deu tempo. Cheguei lá, eu sinto muito, já fechou. Tive que ligar para a China, já era meia-noite na China, e o pessoal, não, pode deixar, não vamos comprar outra passagem para você, mas você vai ter que passar a noite aí em Londres. Sacrifício, né? Eu morei em Londres nos anos 90, gosto muito dessa cidade, é muito difícil eu voltar. Fazia 10 anos que eu não pisava em Londres,
Então eu, ok, peguei um hotelzinho ali barato, perto do aeroporto, passei a noite, me disseram depois, olha, se eu vou às 10 da noite aí de Londres no dia seguinte. Eu falei, beleza. Então, fui aproveitar para passear um pouquinho pela cidade, que é uma das cidades do meu coração. Comprei um bocado de livros, esse aqui foi um deles. E eu descobri isso, eu falei, nossa, mas como assim? John M. Ford escreveu, aí, vejam bem, estou falando, já gastei um bocado de minutos aqui e não falei o que é mais importante. O que está escrito aqui. Sua novela visionária, seu romance visionário do ciberespaço anos à frente de qualquer outra pessoa. Com uma nova introdução de Cory Doctorow. Cory Doctorow vocês todos já conhecem, o autor de Pequeno Irmão e muitos outros livros de ficção científica, né? Um dos pais do Creative Commons. O Doctorow é a figura legal para se falar de uma ficção científica mais revolucionária, não exatamente cyberpunk, mas tem um aspecto de hacker. E é exatamente disso que esse livro trata. Gente, esse livro foi publicado em 1980. Tá? A gente não tem a noção exata de quando ele foi escrito, provavelmente em 78 para 79. E o Doctorow aqui ele bota, né, uma introdução que tem uma citação do próprio John M. Ford, numa entrevista, que é I have a horror of being obvious. Eu tenho horror de ser óbvio. Só isso aqui já conquista qualquer um, né? Não é uma pessoa dada a clichês, é uma pessoa que escreve textos originais. E o Doctorow aqui escreve um prefácio, essa introdução é maravilhosa, porque ela explica o seguinte, o livro, ele é um livro cyberpunk mesmo. Ele diz o seguinte, pena que esse livro, na época, não teve a repercussão que merecia, porque esse livro saiu na mesma época que The City Come Walking, do John Shirley, que é considerado pelo William Gibson o paciente zero do cyberpunk, antes do Neuromancer. E Neuromancer, claro, o Neuromancer vai definir a ficção científica cyberpunk como a gente conhece hoje, mesmo que ela já tenha mudado muito, já falei sobre isso em outros programas, mas o cyberpunk, o conceito de ciberespaço é inventado no livro do William Gibson, com esse nome, eu quero dizer, porque aqui, vejam, o cara escreve uma história que ela seria uma espécie de ficção cyberpunk com space opera, tá? A história se passa num futuro distante, em que a Terra nem é comentada mais, é o tipo de história que eu adoro, que é histórias da velha Terra, ou seja, a Terra é tão antiga que, né, tem séculos já, e as pessoas ou não sabem onde fica a Terra, ou a Terra não interessa mais, não é relevante, porque a humanidade se espalhou pela galáxia. E isso aqui trabalha com uma coisa muito interessante, que é o conceito de hacker e da web. A palavra web está aqui, gente. Quem inventou a palavra web não foi Tim Berners-Lee em 1990, foi John M. Ford com esse livro. Existe um espaço virtual aqui, uma virtualidade chamada web, que o cara entra, que o personagem dele aqui, ver se eu consigo entender aqui, que é o Grayler, que é um cara que ele tem a literácia nível 4. O que é isso? Esse é um futuro onde nem todo mundo sabe ler, por exemplo. E quem sabe ler não sabe programar ou usar a web, claro, como na nossa realidade. Mas a quarta literácia é uma coisa meio proibida. Nem todo mundo pode ter isso. E ele tem espontaneamente, o que também é extremamente raro. Aí entra a história do escolhido, que é uma coisa meio de fantasia, né? Também, como vários cyberpunks, a história envolve uma pessoa em fuga. O Grayler é um rapaz que está fugindo de alguém que a gente não sabe quem é, né? E ele vai se envolver numa teia também, porque claro que aí tem, né, a coisa literal e a coisa metafórica, e ele vai começar a fazer parte, né, do grupo de web spinners, que são os tecelões da web, né, os tecelões da teia. Que são os grandes programadores e hackers mesmo. E é muito interessante porque aqui o Doctorow fala o seguinte, quando a gente fala de computação, claro, todo mundo aqui, conheço gente, vocês estão me vendo aí, gente que critica, porque o Gibson escreveu um livro muito ruim, que Neuromancer é uma merda, que tá datado, etc, etc. Porra, isso aí, gente, isso aí não precisa falar, você bater em cachorro morto. O próprio Gibson assumiu que o livro dele estava datado, né? Ele gosta muito mais do reconhecimento de padrões e do periféricos. Mas Neuromancer é um marco. Eu acho que é preciso ler esse livro com olhos de quem lê História da Ficção Científica, para entender que em 1984, eu li esse livro poucos anos depois, a gente não tinha computação tudo como tem hoje ubíqua. A gente não tinha isso. Então, ele inventou mesmo, e o que ele inventou fazia sentido para a época. Datou? Ok, talvez tenha datado. A história eu acho que não datou, mas já falei muito sobre Neuromancer. Web of Angels não se pretende em momento nenhum ser vida real.
Não é futuro próximo. Futuro próximo todo mundo fala, né? Quem escreve ficção científica fala sobre isso e eu concordo. É a coisa mais difícil de escrever futuro próximo. Porque rapidamente vai datar e você sabe que aquilo ali não vai ser o que você queria que fosse na tua literatura. Vai daí, é muito mais fácil escrever uma literatura de ficção para um futuro mais distante. Esse futuro aqui, eu não lembro direito, mas acho que é uns 400 e 500 anos no futuro. Isso aqui eu li na época, eu devorei na época, tá? E me marcou tanto que eu estava querendo muito falar desse livro aqui. Falei agora de computação por quê? Porque o Gibson, ele brinca, cria o modelo Ono Sendai, bota o terminal lá, não tem tela, mas tem uma tiara que você coloca aqui de eletrodos, aí te projeta direto no ciberespaço. Beleza, maravilha. Isso aqui é parecidíssimo. Parecidíssimo. Não estou dizendo que o Gibson não chupou, não. Acho que não. Não me parece, porque é muito diferente a história. Só que a questão de você se programar, vamos lembrar que o Cyberpunk também não começa com Gibson, né? Nem com John M. Ford. The Shockwave Rider, escrito em 75 por John Brunner, já traz um pouco dessa coisa de você se projetar, né? Tem outros livros também dessa época que já tinham um pouco isso, né? De maneira um pouco mais mágica, meio metafísica, da pessoa se projetar para um sistema elétrico, um sistema de terminais. Isso já existia. E vou tentar até um dia aí se eu consigo fazer uma genealogia disso e trazer uns títulos para vocês que tratem disso. Mas o John M. Ford, em vez de trabalhar com um computador tipo Ono Sendai, que na verdade já era uma projeção para uns notebooks aí que já existiam na época do Gibson, ele está trabalhando aqui com o Gibson, o Doctorow fala o seguinte, que os web spinners, eles tocam websets, que são estranhos terminais de computadores que interagem com os computadores da Bell Stellar. Veja, a Bell é a empresa americana de telecomunicações. Acho que nem existe mais a Bell hoje em dia, mas naquela época existia. Então ele já criou a Space Bell, Bell Stellar. É, claro, muito americano isso aqui, mas ao mesmo tempo não, tá? Isso é uma das poucas americanidades que o cara faz na história que não prejudicam para quem não conhece ficção científica americana. E aí é o seguinte, ele coloca que esses computadores são quase analógicos, eles têm que ser tocados como pianos, com teclas, né? E não são teclas, são de até 256 alavancas de sliding, né? Uma coisa como se fosse aqueles botões de mesa de edição, de música e tudo mais e tal. Que tem uma lembrança, aí ele bota aqui que isso tem uma semelhança incrível com o Altair 8080, o primeiro computador pessoal bem sucedido, criado em 1975, que era para ser montado pelo usuário e se usava com essas chavinhas assim. Então, na verdade, isso aí é um proto-cyberpunk, mas muito mais cyberpunk do que muitos livros que vieram depois. E aí o Doctor fala, olha, isso aqui seria o grande cyberpunk alternativo, isso aqui é um universo paralelo do cyberpunk. Porque a história do cara vai levar ele a vários planetas, aí ele encontra um cara, aí vira uma coisa meio tipo Padawan, ele começa a virar, ele vira o aprendiz de um cara poderoso pra caramba, se envolve com corporações, se envolve com uma coisa meio tipo uma máfia, né? Eu sei que eu costumo falar muito e não dizer muita coisa, eu não gosto de dar spoiler, né? Eu acho que é importante vocês entenderem o seguinte, se vocês gostam do Cyberpunk, eu acho que vocês vão gostar muito de Web of Angels. Se vocês não gostaram de Neuromancer, não tem problema, eu acho que vocês vão adorar o Web of Angels, porque tem tudo aquilo que muitos de vocês gostam hoje em dia. Isso não é uma crítica, tá? Eu adoro também isso aqui, Space Opera, né? Ópera espacial, futuro distante, naves, tiros e tal, mas muita computação. E a coisa dele usar essas teclinhas, ele se jogar no espaço virtual, gente, é maravilhoso, porque não é, como eu falei agora há pouco, e não é cyberpunk tipo Gibson, tá? Vocês vão se interessar muito pela história, vão gostar. Tem viradas, que eu lembro que do meio para o final tem uma ou duas viradas aí de aquela coisa que quem você acha que é amigo é inimigo e vice-versa, que também é super normal, é um pouco clichê, mas vejam, eu concordo com o que ele bota aqui, né? Que tem horror de dizer o óbvio, porque não é óbvio não, viu? Não é óbvio não. As histórias, pelo que o Grayler passa, são muito, muito legais. Esse livro ficou sumido, esse livro eu mesmo não conhecia, sério. E muita gente que eu conheço não sabia desse livro. Quando eu postei sobre isso aqui na web, teve americano que disse, pô, mas sério mesmo isso aí e tal? Poxa, esse livro eu tinha ouvido falar muito por alto, mas eu não sabia que o John Ford tinha escrito esse livro. Então, tá aí pra vocês. Web of Angels, do John M. Ford. Essa edição é do ano passado, tá? Eu comprei, ela tinha poucos meses. Então, assim, aproveitem. Realmente é
É uma reedição recente, vale muito a pena e eu torço para que editoras estejam me vendo aqui agora e queiram publicar esse livro no Brasil, tá? Se quiserem, tem até já um tradutor aqui disponível. Obrigado e até o próximo programa.